Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal da agência EPBR. Estamos aqui, seguindo aqui na cobertura do 10º Fórum de Biogás em São Paulo, para uma conversa com o deputado federal Júlio Lopes, que é do Rio de Janeiro, conhece do PP do Rio de Janeiro, atua há muitos anos, né, deputado, nessa área de energia, na área de petróleo, e assim como o setor do petróleo, os deputados que são atuantes nesse setor estão cada vez mais envolvidos com a transição energética, claro, com as novas fontes de energia, e é o que a gente pretende conversar aqui hoje. Tudo bem, deputado? Eu te agradeço o espaço. Nós temos sempre procurado estar na Comissão de Minas e Energia, estamos no nosso 5º mandato, exatamente porque o Rio de Janeiro é o estado da energia, né? 85% de todo o petróleo e gás do Brasil, e a nossa concentração, então, faz com que a gente esteja exercitando lá na Comissão de Minas e Energia um esforço para trazer para o nosso estado e para o nosso país os benefícios decorrentes de uma legislação moderna, apurada, enfim, que esteja adequada aos avanços tecnológicos também, né? A gente acabou de sair de um painel que estava aqui discutindo com foco em biometano, novas energias, mas discutindo justamente a racionalidade econômica dessas estratégias. O senhor comentou no painel que, ok, é preciso desenvolver, mas a gente precisa olhar o lado dos subsídios. E a gente tem acompanhado e visto que, especificamente, ainda existem muitas propostas, muita discussão em colocar o custo de desenvolvimento da indústria no subsídio da tarifa de energia. Como que equaciona essa questão? Como o senhor está vendo o ambiente para mudar, de repente, essa forma de desenvolver os projetos no Congresso Nacional? Não, eu pelo contrário, eu vejo com muita preocupação que colegas, inclusive ilustres, têm propostas de aumentar o nível de subsídio. Acho e falei ali no seminário que eu acredito piamente que é inaceitável que o Brasil, sendo um exemplo de energia para o mundo, um exemplo de matriz energética do mundo, nós temos a melhor condição na nossa matriz hídrica e adicionada a elas também agora eólica, solar, enfim, e todas as outras energias que nós usamos, né, sendo efetivamente um país exemplo para o mundo, com mais de 80% de energia renovável. Então é muito importante que a gente continue fazendo esse esforço, mas esse esforço não pode resultar no que nós temos hoje, que é uma das contas de energia mais cara do mundo. Se não for a primeira, a segunda, certamente está entre as 3 contas de energia mais cara do mundo, o que é imobilizante para o país como um todo. Quer dizer, o país não pode se desenvolver tendo a energia mais cara do mundo. A sociedade se retrai a todo um movimento econômico contrário a essa posição que nós chegamos. E nós chegamos porque, claro, tudo tem malefícios e benefícios, todas as questões têm sempre 2 lados, né? Avançamos muito na eólica, isso foi muito importante, muita geração de renda também em regiões pobres do país, enfim. Avançamos demais na questão da fotovoltaica, isso também é muito importante para o país. A geração distribuída é um sucesso, o Brasil tomou realmente força nessa dimensão. Agora, acontece que, majoritariamente, quando a gente vai ver, a geração distribuída está atendendo a classe média e a classe mais abastada do país. E quem está pagando a conta é o consumidor mais pobre. Isso a gente vê claramente na questão dos subsídios, né? Quando a gente vê que a conta social brasileira, aquela que atende ao que tem menor poder aquisitivo, maior dificuldade de sobrevivência, etc., gira em torno de 3 bilhões. E se nós formos somar todos os outros subsídios que nós temos no setor elétrico, vamos a 40 bilhões. Né? Essa disfunção começa naquela iniciativa desastrada da presidente Dilma, que acabou incorrendo numa série de custos para o setor, e isso precisava ter sido administrado lá atrás, não foi. Os custos vieram sendo somados, adicionados e sempre indo para a conta de uma forma pouco racional. Eu estou só dizendo que nós, em algum momento, no Congresso Nacional, vamos ter que discutir essa realidade e deixarmos de querer criar só novos subsídios, como temos feito, para discutirmos de fato a questão do preço da energia do Brasil e sua efetividade. O senhor cita a MP 579 e exatamente. Eu tô lembrando de um comentário que o Eduardo Braga fez logo quando assumiu
a relatoria da PEC 45 da reforma tributária no Senado. Ele deu uma entrevista para o Roda Viva, se eu não me engano, falando justamente que a gente precisa parar de subsidiar as fontes e que essa seria a proposta que ele colocaria na reforma, porque ele entendia que tinha que passar a subsidiar o consumidor. E aquilo, eu lembro que essa mentalidade ela desencadeou mais ou menos um debate sobre a gente está num momento bom para fazer uma reforma do setor elétrico, levando em consideração que está sobrando energia, levando em consideração que a gente está com uma agenda de reforma macro fiscal intensa, então, teoricamente, teria espaço para discutir o setor de energia. O senhor concorda com essa visão? Você acha que é o momento da gente... MP 579 vai completar 10 anos? Eu acho que é mais 10 anos. A gente precisa superar. Precisa superar essa questão. É incrível, porque nós tivemos um apagão por excesso de energia na linha lá do Ceará. Pela primeira vez, o nosso sistema cai por excesso de energia e inadequação do sistema na geração eólica lá. E eu que reputo que a ONS é uma das entidades exemplo do Brasil para o mundo. A ONS é talvez uma das 3 ou 4 melhores gestoras de energia no mundo inteiro. Viu o seu sistema cair por um excesso de energia no descontrole. Não sabia voltar, né? Eu tenho até um orgulho grande porque o sistema nuclear entrou com 100% no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo segundo. Sim. As duas usinas seguraram a 100%, e tanto que o Sudeste restabeleceu com 24 horas, todo o restante do país demorou 48 horas. Por quê? Porque nós temos resposta de resiliência, que é o que eu defendo. Eu acho que nós temos que ter um sistema resiliente, um sistema de despacho permanente. A gente tem que ter uma base nuclear mais forte e tem que ter também biogás com mais adequação, quantidade e qualidade. Nós temos que ter fontes que não sejam intermitentes, né? Então, nada contra a solar, nada contra a eólica, nada contra outras fontes, mas a verdade é que o sistema tem de ter resiliência, ele tem de ter capacidade permanente de despacho, e nós temos que observar isso, né? Então, voltando aí à colocação que você está fazendo, eu concordo em gênero, número e grau. É no momento da abundância que a gente tem que discutir, mas não é esse o cenário do Congresso Nacional. Em razão de que não há consciência da sociedade que se atingiu a esse limite. A sociedade está pouco informada de que o Brasil hoje tem acesso à energia. Eu vejo, inclusive, vários empresários amigos meus estão investindo pesadamente em fotovoltaica, e eu vejo que esse setor vai ter dificuldades no futuro próximo. Eu não estou desejando isso, mas eu estou enxergando isso, assim como a eólica, porque em algum momento esse subsídio vai ter que ser revisto. Essa expansão desmedida, essa expansão que sobrecarrega o mais pobre, em algum momento ela vai ter que ser equacionada, e no meu entendimento certamente será numa diminuição, pelo menos grande, desse ritmo de crescimento. Eu acho que a gente tem a percepção que a energia no Brasil ela é muito cara, mas talvez as pessoas não tenham a percepção de que a geração de energia no Brasil não é tão cara. Não, pelo contrário, a geração de energia... Não, pelo contrário, a energia no Brasil ela é muito barata. Ela é muito barata porque 50% dela é fonte hídrica, e a fonte hídrica certamente gera uma das energias mais baratas do mundo, com um custo de geração mais barato do mundo. Obviamente, nós temos aí tido, né, questões climáticas que têm influído no abastecimento dos reservatórios, e aí nós temos que entrar com as térmicas, e quando entramos com as térmicas, obviamente, aí nós disparamos o nosso preço de geração. Mas a média do Brasil, em termos de normalidade, em termos de quadro normal do setor energético brasileiro, nós somos um dos países que gera energia de melhor qualidade e mais barata do mundo, que é essa energia que, lamentavelmente, nós não permitimos, né, que as hidrelétricas do Pará tivessem reservatório, porque se tivessem, nós hoje estávamos numa condição ainda muito melhor, né? Houve, no meu entendimento, uma interpretação equivocada lá da questão ambiental, porque o reservatório, sobretudo Belo Monte, ele seria um benefício extraordinário para o país, no que resultaria na qualidade da energia, no custo dela,
e no impacto da geração de outras energias, né? Então, o custo ambiental naquele entendimento não foi, a meu juízo, bem balanceado, e nós ficamos com uma usina daquele tamanho, com aquele porte a fio d'água. Enfim, tem uma série de questões que nós nos equivocamos, assim como nos acertamos em uma série de outras, e eu acho que o momento agora, então, é de rever essa questão do custo da energia. Eu tenho a impressão que isso será uma questão para 2024. E, lamentavelmente, como te disse no início aqui do nosso programa, alguns colegas estão vindo ainda com propostas muito grandes de subsídios ainda maiores e que, no meu entendimento, serão desordenadores do sistema. O governo federal, o Ministério de Minas e Energia, ele propôs esse ano uma discussão sobre a antecipação dos aportes na CDE. Estão contratados na lei de privatização. Bom, alguns críticos dizem que isso seria um cambalacho. Mais um cambalacho. Outros que seriam visões mais favoráveis, que seria uma forma de repente, sair desse cheque especial, diminuir essa CDE para ter essa folga para fazer a reforma com menos impacto. O que você acha disso? Como te disse, as coisas sempre têm dois lados, né? A gente pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Tenho a impressão que se precisa estudar melhor toda essa questão e apresentar uma proposta de maior profundidade do que meramente isso. Acho que nós precisamos ter uma proposta mais robusta. A gente tem um pouco no Brasil, né, mania de tentar apresentar soluções simples para problemas muito complexos. Sim. Esse é um problema muito complexo, que eu não estou dizendo que uma sugestão como essa não possa contribuir, mas ela tem efeitos colaterais gravíssimos. Então nós precisamos ter uma proposta de mais profundidade, maior peso técnico para responder a um problema dessa complexidade. E preferencialmente apresentada ao Congresso Nacional? Eu acho que necessariamente é apresentada ao Congresso Nacional, né? Eu tenho debatido muito e discuti muito com o governo, porque a Angra 3 não podia ficar de fora da questão do PAC, né? E acabei, graças a Deus, tendo sucesso, a gente conseguiu colocar a Angra 3 no PAC. Estou aqui apresentando um novo programa nuclear para o Brasil. Vamos falar dele já já. E esse programa nuclear do Brasil, ele, modéstia à parte, ele é muito inteligente, porque ele mostra, né, que... E é inteligente não é porque eu participei dele, na verdade, isso é uma proposta coletiva, uma proposta da Frente Parlamentar de Defesa da Tecnologia Nuclear, que contempla uma riqueza extraordinária no Brasil, que está subterrânea, que está inexplorada, que é o urânio que nós temos, né? E não só isso, a capacidade de geração térmica que as usinas nucleares têm. Equivocadamente, na discussão do PAC, o governo estava entendendo que o megawatt da usina de Angra 3 teria que ficar em torno de R$740, porque está se colocando nisso toda a ineficiência do Brasil, toda a ineficiência de 30 anos de obra. Sim. E, obviamente, se colocada sobre esse projeto a ineficiência de 30 anos de obra, 30 anos de desvio, 30 anos de coisas erradas, obviamente inviabiliza não só essa, mas qualquer obra. Eu coloquei para o governo muito claramente que, se isso fosse feito, nós teríamos que desistir também de Abreu e Lima, teríamos que desistir de Itaboraí, teríamos que desistir de uma série de projetos enormes do Brasil que fazem todo sentido, mas que, lamentavelmente, foram onerados com descaso, foram onerados com omissões, foram onerados com atrapalhadas, entre aspas, de todo tipo de efeito. Então, o que acontece é que a energia nuclear é uma energia firme, é uma energia de grande potência, é uma energia barata. A França tem 70% da sua energia baseada no sistema nuclear, e a energia na França custa 1/5 do que custa no Brasil. Então, o caro... E o governo da França deixou claro que o vento mudou e agora eles vão voltar a abraçar a energia nuclear. Inclusive, a gente já está há 3 anos com essa sinalização clara do Macron. Exatamente. Eu tive, inclusive, recentemente com o ministro Alexandre Silveira, com a ministra de Transição Energética e Energia da França, e a França está com um programa de 8 novas usinas de grande porte, e 6 usinas de menor porte nos SMRs. Então, só essas 8 novas usinas custarão ao país 80 bilhões de euros em 10 anos. Veja que eles estão programando construir 8 novas usinas em 10 anos. Nós não fizemos uma em 30. Essa é justamente a minha pergunta. O Brasil também, para investir nisso, precisa provar que consegue terminar uma usina. Não, mas eu acho que consegue. A engenharia nacional é de excelência. A engenharia não é o problema. O problema é economia. Não é economia. O problema é essa disfunção
da visão administrativa, da visão do gerenciamento do sistema, né? A gente tem muito claramente, esse projeto que eu estou apresentando aqui mostra que o Brasil... Então fala dele, qual é a proposta? Então, dentre outras, né, é que nós façamos não só a Angra 3, mas 4, que a gente tenha um programa de reatores de menor porte, que a gente tenha pelo menos 4, imediatamente a 6 novos reatores de menor porte no sistema dos SMRs, que são sistemas modulares de geração nuclear, que são os novos sistemas do mundo inteiro, né? Sim. E esses sistemas hoje têm se provado muito, muito efetivos, muito baratos e muito eficientes, e o mundo inteiro está fazendo ressurgir a energia nuclear com grande quantidade, exatamente pelo avanço tecnológico, né? As usinas anteriormente elas eram feitas tailor-made, quer dizer, sob encomenda para um determinado território, para um determinado local, toda ela concebida com uma lógica própria. A lógica agora mudou, a tecnologia mudou, as usinas são feitas de forma modular, como o Ford fez com o Ford lá no início da industrialização do automóvel. O que barateou o automóvel? A modularização da linha de montagem, né? Ele fez uma linha de montagem modular, em que a montagem era toda feita e ele tinha aquela célebre frase: você pode escolher o seu Ford da cor que quiser, desde que ele seja preto. Porque era mais barato fazer o carro montado naquela linha de montagem e no final pintar de preto. E aí vem a GM depois e traz o carro multicolorido, de multicor, usando também a mesma estratégia. Depois vem a Toyota, muda o sistema de produção e assim sucessivamente. Então, a energia nuclear mudou o sistema de produção. Hoje as usinas são modulares, são feitas com uma forma muito mais previsível, de uma forma industrial. Você vai pegar as peças e vai fazer o assembly delas de uma forma muito mais fácil, tornando assim as usinas muito mais baratas, muito mais competitivas, com um tempo de construção e um tempo de energização muito menor. E isso vai, obviamente, fazer com que o sistema avance muito. Então, no nosso projeto aqui, a gente contempla todas essas questões, contemplamos a grave questão que é a deficiência da medicina nuclear do Brasil. Um brasileiro tem hoje 1/3 das possibilidades de um argentino de ser atendido em exames nucleares. E eu quero dizer para você e todos que estão nos ouvindo que todos os exames de maior complexidade, todos os exames dos cânceres, das doenças raras, etc., são exames que demandam infusão nuclear, que demandam equipamentos de energia nuclear e de tecnologia nuclear, e que o Brasil tem que avançar. Então, o que nós estamos propondo, pura e simplesmente, aqui é que a gente deixe de importar urânio, porque nós temos a 5ª maior reserva do mundo, que a gente faça um programa de securitização em cima das reservas que estão conhecidas, cubadas, quantificadas, e que a gente ofereça ao mundo esse urânio que está aqui debaixo da terra para que ele vire uma riqueza do Brasil. E nós temos capacidade de, em muito pouco tempo, começarmos a explorar e a exportar urânio numa quantidade bem relevante e fazer com que, desse resultado, nós possamos fazer todo o investimento num novo programa nuclear brasileiro, que é construir a Angra 3, revitalizar a Angra 1, estudar a Angra 4, fazer todos os SMRs, continuar com o Programa Nacional de Submarinos, fazer um grande investimento nas universidades brasileiras de energia nuclear e de tecnologia nuclear, de engenharia, né? E fazer todo esse avanço tecnológico. Então, eu estou muito animado porque o Brasil está apresentando isso ao mundo, o mundo está muito receptivo. Eu estive lá com o ministro Alexandre, como já disse aqui, com a ministra francesa. A França tem grande interesse em fazer uma parceria com a INB. A nossa ideia é transformar a INB numa empresa de capital aberto, tanto na Bolsa do Brasil quanto na Bolsa de Nova York e Londres, para que ela possa se capitalizar no modelo do que tem a Casa Armstrong, que é a empresa do Cazaquistão, no modelo da empresa que é a empresa do canadense, a empresa do Canadá. Você tem a Urano, que é a empresa francesa, que tem o mesmo sistema. Essas empresas têm uma avaliação extraordinária, eu posso te falar, a empresa do Cazaquistão vale 10,5 bilhões de dólares, a Cameco, que é a empresa canadense, vale 17,5 bilhões de dólares e produz metade do urânio do que o Cazaquistão produz. O Cazaquistão produz 11.900 toneladas de urânio,
A empresa do Canadá, que é a segunda maior produtora do mundo, produz 6 mil e poucas toneladas. Então, a questão da geopolítica é muito importante. A gente vê que uma empresa brasileira teria uma valorização extraordinária em função da estabilidade geopolítica do Brasil, da democracia, da estabilidade dos contratos, da credibilidade do país. Eu acredito fortemente e provo que a indústria nuclear brasileira, que a gente quer voltar a chamar de Nuclebras, pode valer 5 bilhões de reais no futuro próximo e que nós temos condição de, através dela e a partir dela, financiar um programa de 40 bilhões de reais de investimento nos próximos 10 anos. Então a ideia seria fazer uma capitalização utilizando nossos recursos minerais e a cadeia, a cadeia do urânio, e a partir disso ancorar exatamente, a ideia é ancorar o projeto no sistema de securitização, né? E hoje o urânio teve uma valorização extraordinária nos últimos anos. Todas as empresas que exploram urânio tiveram uma valorização de mais de 200% nos últimos 2 anos. O urânio hoje vale $170 um quilo. $170 um quilo. E quando ele é enriquecido no último estágio, que é o que nós já fazemos aqui em Aramá, em São Paulo, aqui pertinho da gente, esse urânio chega a $400 um quilo. E o Brasil domina esse ciclo inteiro, domina toda essa tecnologia. Portanto, nós podemos perfeitamente começar vendendo urânio ainda debaixo da terra, num contrato de securitização com base na exploração do urânio, que ainda está submerso. E isso é usual, isso é corriqueiro na indústria mineral. Você vende o petróleo assim, você vende o níquel assim, você vende o bronze assim, você vende, enfim, o ouro também dessa forma. Se a reserva está cubada, se ela está quantificada, se ela está especificada de uma forma que o comprador aceita, e o mercado mundial funciona assim, você faz uma outorga em cima daquela exploração e você começa a receber o dinheiro no dia seguinte. Obviamente por um valor menor do que quando ele está pronto ou do que quando ele está enriquecido. O que nós temos que ter inteligência de fazer é o que ainda não fazemos nem no petróleo, porque a gente exporta o petróleo sem beneficiar, porque não temos as refinarias, né? É uma loucura, porque a gente exporta petróleo cru e importa petróleo refinado, mas isso o governo está dizendo que vai resolver. O que nós temos que fazer com urânio é a mesma coisa, é a gente exportar urânio como mineral, mas fazer uma grade de transição para que ele possa ser enriquecido ao longo do tempo e que a gente passe a fornecer para o mundo o yellow cake, que é o combustível nuclear, não o urânio in natura, que é esse que nós vamos propondo aqui, fazer a securitização no primeiro momento. E no preço da geração, como que a gente faz para, por exemplo, comparativamente custo de oportunidade, valer a pena colocar a nuclear e não uma térmica a gás, ciclo combinado? A térmica nuclear é mais barata do que a térmica nuclear. A térmica nuclear é mais barata do que a térmica a gás, sem sombra de dúvida. Fica mais barata. Sem sombra de dúvida. Ela é mais barata. Se tirar as ineficiências? Se tirar as ineficiências, se você comparar e fizer um sistema comparado, você vai ver que a Angra 1 custa R$240, Angra 2 por R$300 o megawatt, o que é mais barato do que a geração a gás, enfim. Então, o mesmo sistema você vai verificar quando você verificar na França, o custo médio de geração na França, que inclusive abastece a Europa inteira até a Alemanha, que desistiu do programa nuclear. Ela é uma geração que resulta numa energia de qualidade, estável e muito mais barata do que a que nós temos aqui. E que não emite uma molécula de carbono. E que não emite uma molécula de carbono. Mas, isso é mais importante ainda. Mas só para dar um recorte dessa discussão. Ontem a gente fez, estou datando a entrevista porque o assunto está quente, né? Ontem o Brasil fez a primeira emissão dos títulos verdes no mercado internacional. Certo. Captou $2 bilhões. Pouco, mas a gente entende que foi nada. Não dá para nada. Quando a gente está falando de infraestrutura. Mas a gente tem que foi um teste bem sucedido. Eu acho que modelo. É uma iniciativa importante, é um modelo importante, mas a capitalização é ínfima e irrisória. Pelo princípio internacional que foi adotado pelo Brasil, que não foi um modelo criado pelo Brasil, foi um modelo internacional, a nuclear está explicitamente excluída de um projeto que poderia receber recursos para essa captação. Isso aí é o seguinte, a nuclear está ressurgindo no mundo inteiro. Eu tenho advogado que o Brasil passe a fazer parte do grupo dos 16 países que são os grandes exploradores de energia nuclear. A energia nuclear está sendo aceita novamente como energia verde. Inclusive, há um livro do primeiro presidente do Greenpeace, do Lovelock, que ele fala nesse livro, tem até na minha bolsa aí, A Revolta de Gaia.
A revolta de Gaia é ele explicando que exatamente esse círculo que a gente tem entre o magma, que é a parte incandescente da nossa estrutura debaixo do solo, e a crosta terrestre, onde nós temos os oceanos, isso se chama Gaia. E ele está falando da revolta de Gaia, porque Gaia está revoltada, que hoje você viu lá que Dubai está debaixo d'água, parece até uma cidade nos trópicos. E a gente está derretendo aqui em São Paulo. Dubai está com mais de 1,5 metro d'água debaixo de Dubai, e nós estamos aqui em São Paulo com mais de 40 graus. Então, o mundo desregulou, Gaia está revoltada. E que, no entendimento dele, ele pede desculpa, como sendo um dos maiores ambientalistas do mundo e como sendo o propositor do Greenpeace, que ele vê agora com clareza que aquela energia que melhor pode ajudar o mundo a encontrar a sua estabilidade e renormalizar o mundo e acalmar Gaia é a energia nuclear. Por quê? Porque ela é de alta potência, de grande capacidade e com zero emissão. E o que ainda ele faz um parênteses que eu acho muito importante, e volto a dizer, nada contra a solar nem nada contra a eólica. Os resíduos eólicos e os resíduos solares são extremamente mais graves do ponto de vista da contaminação e do ponto de vista ambiental do que os resíduos nucleares. Todo resíduo de toda operação nuclear dos Estados Unidos cabe numa quadra de basquetebol. Todo resíduo. Se nós formos ver, as usinas eólicas, elas têm que ser desfeitas a cada 8, 10 anos em função da obsolescência do material e também as usinas de geração solar. E aí você vai ver os minerais raros, a química e toda a construção das placas solares fotovoltaicas, elas são altamente contaminantes, elas geram lixo em grande quantidade, portanto a produção de resíduos é enorme, fazendo com que vários países estejam analisando hoje essa proporção. Eu posso te dar um dado aqui, o nosso telespectador vai ficar abismado, mas é assim que é. Uma usina nuclear de pequeno porte vai substituir 420 usinas de geração eólica, ou seja, uma usina sozinha, sem ser uma usina enorme, uma usina de média capacidade de origem nuclear, vai substituir 420 usinas de pás eólicas. E isso, você imagina, então, a quantidade de resíduo remanescente desta quantidade de pás eólicas, que são pás enormes, que geram alumínio, que é altamente poluidor para ser construído, né? O alumínio, para ser o minério, para virar alumínio, no seu processo de construção, é altamente contaminador. Então, o Lovelock faz uma descrição enorme sobre essas questões. E outro dia eu estava dando uma palestra no Rio, o cônsul da Suécia, ao final da minha palestra, me disse: olha, fico muito feliz de ver um parlamentar brasileiro informado como o senhor está de todas essas questões, e quero lhe parabenizar dizendo que nós, na Suíça, estamos descontinuando uma série de investimentos eólicos e solares exatamente por essa fala do senhor no que se refere à questão dos resíduos. Então eu queria lhe parabenizar e lhe convidar, inclusive, para visitar lá o nosso programa sueco. Nada nessa vida é fácil. Não, com certeza. 400 usinas solares são 400 grupos de pessoas para fazer essa instalação. Sem uma dúvida. Cadeia industrial, sem dúvida, que consegue, de repente, que a gente consegue internalizar para o Brasil mais fácil do que uma cadeia industrial nuclear. É um equilíbrio difícil. Quanto a isso, eu não estou, obviamente, questionando. A geração de emprego da energia eólica e solar é muito maior do que a geração de emprego da energia nuclear. Nós estamos falando especificamente da geração energética, da capacidade de energia e da firmeza dessa energia e do impacto ambiental. Como você bem observou aqui, todas as questões têm vários lados, e nós temos que ver que, de fato, o Nordeste se beneficiou enormemente da energia eólica. Eu não estou questionando isso, nem estou contra. Eu apenas estou falando que o Brasil precisa continuar o seu programa nuclear, porque ele precisa continuar o programa de desenvolvimento tecnológico que emana desse processo. Então, é nesse sentido. Eu acho que o que responde à sua fala
é que em todas as áreas da vida a gente tem que ter equilíbrio, né? A gente tem que fazer exercício para ter boa saúde, mas se ele só fizer exercício, ele entra em depressão de outras áreas da sua cognição, da sua inteligência, da sua cultura, da mesma forma que se ele ficar focado só na área cognitiva, ele vai ter muita informação, mas provavelmente vai adoecer porque o corpo precisa se exercitar. Da mesma forma na alimentação. Então, é tudo uma questão de termos equilíbrio, de termos um bom gerenciamento e de darmos a melhor gestão a todas as coisas, que é o que nós estamos tentando fazer no Parlamento Brasileiro. E a pergunta mais fácil vou deixar para o final. Rio de Janeiro. Próximas usinas, desenvolvimento disso. Olha, o Rio de Janeiro é a capital da energia do Brasil. É por essa razão que eu atuo há 5 mandatos na Comissão de Energia, porque 85% de todo o petróleo brasileiro vem do nosso estado, todo o gás vem do nosso estado, a gente tem ali as maiores reservas. Hoje mesmo eu estava fazendo uma indicação legislativa logo cedo, porque a gente tem um poço, que é o Poço Carcará, que agora se chama Bacalhau. Só nesse poço nós temos capacidade de gerar algo entre 13 e 15 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Vou repetir, entre 13 e 15 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Esse campo sozinho, que gera um gás de altíssima qualidade, com pouquíssimo gás carbônico agregado, ele seria mais ou menos metade ou 40% do gasoduto Brasil-Bolívia. E ele está razoavelmente próximo da costa ali de Itaguaí. Então, a nossa luta é para fazer com que a PPSA entre nesse projeto, traga esse gás, que é altamente importante para que a gente possa melhorar o desempenho das nossas indústrias e fazer até hidrogênio, mas não hidrogênio verde, hidrogênio azul, resultante do nosso gás, que pode efetivamente dar uma contribuição enorme também no avanço que a gente precisa ter no hidrogênio. Aliás, eu quero dizer a todos que a primeira planta de hidrogênio do Brasil, ela está em Angra 1 e ela converte, né, em função do excesso de energia que a usina lá gera, hidrogênio de boa qualidade, porque ela precisa de fazer eletrólise, e essa eletrólise é resultante lá da abundância da energia de Angra 1, então nós temos lá a primeira grande, não é grande, é uma pequena, mas energia de geração de hidrogênio do país. Perfeito. Podia ficar falando aqui de política energética, só está citando a questão do papel da PPSA, que é um tema que eu imagino que vai ser enfrentado também em 2024, mas eu queria saber a perspectiva agora para essa reta final do Congresso Nacional. A gente está com a reforma tributária voltando para a Câmara para decidir o que vai no fim das contas e o que eventualmente pode ficar. E o presidente Arthur Lira colocou, acho que daqui a 2 semanas, no dia 27, está tentando botar de pé um esforço concentrado, que é pura energia, né? É pauta verde, que sem dúvida. Infraestrutura, investimento, mas ali é tudo energia. Eu estou muito honrado, tive a possibilidade de falar na palestra, quero repetir aqui agora. Eu propus à ABNT, que é a Associação Brasileira de Norma Técnica, a criação de uma medida que parametriza, que normatiza a medida da queimada no mundo. E essa medida foi submetida ao ISO, que é International Standardization Organization, que tem 156 países como membros associados, que é o maior instituto de normatização do mundo, e se convencionou então que os 156 países precisam usar a mesma norma, e essa então passará a ser a norma mundial de medida das queimadas, e eu vou receber uma homenagem lá em Dubai no dia 6 de dezembro, onde eu também vou me encontrar com o ministro russo, o Kaparov, que é o ministro russo da energia. Durante a COP28. Durante a COP28, para tratar exatamente de acordos com a Rosatom, que é a empresa russa, que é uma das maiores empresas do mundo, né? A empresa chinesa também, são empresas de um valor extraordinário. A Rosatom vale algumas dezenas de bilhões de dólares, a empresa chinesa vale 45 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, a empresa que é a China Nuclear Organization, ela vale 45 bilhões de dólares. Então, nós temos muito que aprender com o mundo e interagir com ele para estar trazendo soluções inovadoras para o país, para poder estar avançando. Perfeito. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Um prazer enorme.